Qual é a maior distância entre duas pessoas? A maior distância entre duas pessoas é o mal-entendido. Pelo mal-entendido, as pessoas se separam, as pessoas brigam, condenam umas às outras, atacam, falam mal umas às outras, guardam mágoas, se tornam inimigas. Por um mal-entendido, países vão à guerra. Sim, chegam a matar, chegam a eliminar vidas por causa do mal-entendido. O mal-entendido é um grave problema do ser humano, porque o ser humano, por natureza, ou por falha, por escolha, por falta de desenvolvimento da sua própria inteligência, é muito falho no ouvir. O ser humano gosta muito de falar, mas nem tanto de ouvir. E porque a pessoa não ouve, é mais fácil que ela tenha um mau entendimento de uma informação que chegou até ela. Nem sempre as informações chegam a nós, ou quase sempre as informações chegam a nós de forma incompleta. Quase sempre as informações chegam pela metade ou parciais. Quando você passa informação para alguém, é natural que você passe as informações que você acha que são importantes ou aquilo que lhe interessa. E também que você omita aquilo que não interessa tanto para você quanto para outra pessoa. E é nessas omissões, nesses buracos de informação, que acontecem os mal-entendidos. E por esses mal-entendidos as pessoas se dividem, julgam, presumem umas às outras, não é? Ah, você fez isso só para me prejudicar. Ah, eu sei por que você fez isso, porque você não gosta de mim. Você não é de hoje que você vem tentando me fazer tropeçar, tirar do teu caminho. Você tem inveja, você tem ciúme, você quer o meu lugar. Você não confia em mim. Enfim, você nunca gostou de mim, coisas da natureza. E muitas vezes, na maioria das vezes, o que a gente julga ser não é. O que a gente acha que é, quando a gente olha um pouquinho mais perto e procura mais informações, a gente vê que não é bem assim. Não é? Não foi exatamente assim. Porque quando a pessoa tira o tempo para prestar atenção e entender o ponto de vista, entender todos os fatos de uma situação, ela então forma uma figura mais completa do que está acontecendo. E ela pode então compreender melhor a situação, ao invés de tirar conclusões precipitadas. Aliás, há um versículo em Provérbio que fala exatamente isso. Numa linguagem moderna, diz assim: não tire conclusões precipitadas. Pode haver uma explicação muito boa para o que você entendeu de outra forma. Provérbios 25:8. Então, nós, infelizmente, temos essa tendência de tirar conclusões precipitadas. A gente olha e forma uma conclusão, uma opinião, sem informarmos-nos de todas as informações, todos os fatos ao redor daquele evento ou daquela pessoa que nós estamos considerando. Então, nessas conclusões precipitadas, a gente vai alimentando uma imagem, formando uma opinião que nem sempre é verdadeira sobre uma pessoa ou sobre uma situação. Quantas vezes você já julgou alguém, pré-julgou alguém? Quantas vezes você tirou uma conclusão precipitada sobre alguém ou sobre uma situação e uma conclusão negativa? E talvez você até teve maus olhos, olhou para a pessoa de uma forma assim meio negativa. E aí depois, quando você tomou conhecimento de outros fatos que você não tinha antes,
Você falou, puxa, não era nada daquilo que eu pensava. Talvez você até teve que pedir desculpas para a pessoa, porque você a julgou mal. Isso é comum, isso é extremamente comum nas relações humanas. Isso acontece entre marido e mulher, entre pais e filhos, que dirá entre estranhos. Se acontece com aquelas pessoas que a gente conhece bem, com a gente convive, não é? Conhece há anos ou desde que nasceu, se acontece com elas, então imagine com o seu colega de trabalho, com o seu patrão, com o estranho, com o cliente. Imagine. Então, a palavra de Deus nos ensina o quê? A não tirar conclusões precipitadas. Não presumir que uma coisa é, sem na verdade ter verificado os fatos, ter ouvido, ter buscado saber o que realmente aconteceu. Eu sei que muitas vezes você tem que tomar uma decisão no momento e não há tempo e nem recursos para você saber toda a história. Nós não somos Deus, não é verdade? A gente não sabe tudo e nem muitas vezes tem acesso a todas as informações. Mas isso não é desculpa para você não fazer a sua tarefa de casa. Não é desculpa para você simplesmente já ver uma fatia do bolo e julgar o bolo inteiro. Não. Você tem que fazer o seu trabalho de casa dando às pessoas o benefício da dúvida e partir do seguinte princípio. Na maioria dos casos, a maioria das pessoas não tem intenções de fraudar, de machucar, de tirar vantagem. Na maioria dos casos, as intenções são boas. O que parece, às vezes, ser algo ruim, se você for olhar por que a pessoa fez aquilo, você vai ver, poxa, na verdade ela errou, ela prejudicou, ela causou um problema, mas ela não tinha consciência na altura que estava causando aquele problema, o que iria causar aquele problema. Se ela soubesse o que iria acontecer, ela não teria feito isso. Assim como você. Quantas vezes você prejudicou alguém e você fala, puxa, se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não teria feito. Pois é, mas você fez. A intenção não era ruim, mas as suas ações acabaram prejudicando. Como é com você, é com as outras pessoas. Então, é verdade que o mundo tem muitos malandros, o mundo tem muita gente que se acha esperta, que quer tirar vantagem, não tenha dúvida. Há muita gente má, perversa nesse mundo. Mas graças a Deus não é a maioria. Não é a maioria das pessoas que intencionalmente se propõem a destruir o próximo. Na maioria das vezes, a pessoa tem as boas intenções, ainda que não tenha as ferramentas para executá-las. Então, quando você parte desse princípio, você já não vai deixar o seu coração se encher de raiva, de ódio para aquela pessoa e pensar em retaliar ou cortar aquela pessoa da sua vida, etc. Porque se você fizer isso, então você só vai aumentar esses mal-entendidos. Então, o que é preciso fazer? O que a gente precisa fazer? Tendo conhecimento disso, tendo esse entendimento, a gente tem que ouvir mais. Você tem que ouvir mais. Você tem que ouvir mais a sua mulher, seu marido, pai, filho. Você tem que ouvir mais os seus colegas, ouvir mais o seu patrão, o seu funcionário, seu cliente. Você tem que ouvir mais as pessoas, até aquelas pessoas que você não gosta. Pessoas que você tem preconceito, não é? Pessoas que têm preconceito. A gente tem uma frase que precede a abertura dos nossos programas na TV. A frase diz assim, que o preconceituoso julga sem conhecer, mas o sábio procura entender. Então, se você é preconceituoso, você julga sem conhecer, você já tem um preconceito, você já formou um conceito na sua cabeça. Você não quer nem saber nada a respeito daquilo, porque você já tem uma opinião formada, pré-concebida sobre aquele assunto. Então, você é preconceituoso. Mas o sábio, ele não é preconceituoso. O sábio ouve mais.
o sábio procura entender, o sábio procura buscar as informações para entender. Ainda que ele não aceite, que ele não concorde, você pode não concordar com uma pessoa, você pode ter um grupo de pessoas que pensa, que age, que acredita em certas coisas que você não acredita e nem concorda. Mas você pode entender as pessoas. Você vê lá o conflito entre Israel e o Hamas, né? O grupo da Palestina. Então, há um conflito ali, um conflito milenar. Quem está assistindo a novela Gênesis sabe como começou esse conflito. O conflito começou lá atrás com o quê? Com um mal-entendido. Começou com um mal-entendido. Ou um mal-entendido ou um entendido do jeito que favorecia a própria parte. Não é? Os judeus entenderam, nós somos os descendentes de Abraão por meio de Isaque, que era o filho da promessa. Os árabes entenderam, não, mas o primogênito de Abraão foi Ismael. Então a promessa foi para o filho de Abraão e o primeiro filho foi Ismael. Então nós é que somos os escolhidos de Deus. Cada um entende da forma que quer, não é? E muitas vezes da forma que lhe favorece. Se você quer sempre entender da forma que lhe favorece, então você é injusto. Aí você está sendo injusto. Aí não é nem mal entendido, é um entendimento que é inclinado para o seu favorecimento. Então, você vê que o mundo roda ao redor deste eixo dos mal entendidos. E você pode ser parte disso, ou você pode ser a pessoa mais sábia, mais inteligente, que vai ouvir mais, que vai ser mais justa, mesmo quando as informações não te favorecem, quando você tem que pedir perdão, quando você tem que tomar um pouquinho de mais tempo para saber as informações, não pré-julgar as outras pessoas, enfim, para que você não crie essa distância entre você e os outros. Talvez você é uma pessoa que está sempre se distanciando de gente. Você tem uma listinha de gente que você não fala, não conversa, não quer mais, mantém distância e até fala mal. Até quando você vai viver assim, se enchendo de amargura, de veneno, de inimizade? A maior distância entre duas pessoas é o mal entendido. Não aumente essa distância sendo preguiçoso ou mal intencionado na forma que você entende os outros. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!